Minha história com Deus. Primeira parte. Deus sempre cuida de seus escolhidos. Sou um exemplo vivo disso e vou compartilhar com vocês a minha história com Deus. Eu ainda não tinha 2 anos de vida quando aconteceu o primeiro milagre em minha vida. Meus pais eram lavradores, trabalhavam com lavoura de café. Enquanto eles trabalhavam, minhas irmãs, que também eram crianças, cuidavam de mim. No café tem os talhões, tem um talhão para lá, outro para cá, e tem o carreador. O carreador é que separa um talhão do outro talhão. E nesse carreador haviam caixas de retenção da enxurrada. Quando chovia, aquelas caixas seguravam as águas e aquela água ficava ali. Muitas delas nunca esvaziavam, porque naquela época a chuva era constante. E eu brincando naquele carreador, uma criança de 2 anos, que não para, corre para um lado, corre para o outro, e num descuido de minhas irmãs, das minhas irmãzinhas pequeninas, não perceberam e eu acabei caindo em uma dessas caixas. E essa caixa estava cheia de água. As minhas irmãs ficaram desesperadas. Começaram a chorar, correr e foram chamar o meu pai e a minha mãe para que viessem para me socorrer. E isso demorou alguns minutos. Você imagina, as meninas correndo, o pai e a mãe trabalhando. Quando meu pai ouviu as meninas chorando e não viu eu, ele ficou desesperado. Quando elas disseram que eu havia caído numa caixa d'água, essa água que era suja, barrenta e tinha mais de 1 metro de profundidade. Eu ali de ponta cabeça dentro d'água, minhas irmãs desesperadas, chorando. Meu pai chegou correndo, desesperado também, me tirou daquela caixa d'água e me deixou ali e sentou de um lado, tremendo de medo. Ele pensava no pior que poderia ter acontecido naquele momento. Mas eu era um escolhido de Deus. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu era um escolhido de Deus. Eu tinha uma missão para cumprir. Minha mãe chorando, imagina a mamãe chorando vendo o filhinho ali tremendo, cheio de lama, nem 2 anos de idade. Ela chorava e orava ao mesmo tempo. Minhas irmãs, coitadas, desesperadas, abraçadas e chorando também com esse acontecimento. O meu pai, ajoelhado, agradecendo a Deus por ter salvo a minha vida. Você pergunta, mas você lembra disso? Claro que não me lembro. Eu não me lembro. Não me lembro desse dia. Eu não tinha 2 anos de idade. Só sei porque minhas irmãs contam essa história até hoje. E agora eu vejo claramente que Deus tinha me escolhido para uma missão. E uma missão difícil. Também sei que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Aí você me diz, Deus te escolheu para quê? Fique aqui comigo que eu vou contar um pouco dessa minha história. Inscreva no canal para você me ajudar. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. É uma história real, história de um milagre que aconteceu comigo no ano de 1957 na região da cidade de Garça, no estado de São Paulo. Morávamos na roça, em casa de madeira. O piso da casa era chão batido, o fogão era de lenha, a água tinha que buscar na mina, a roupa era lavada na mão, batia na tábua com sabão feito em casa. Você conhece a vida como era antigamente. Hoje eu fico imaginando eu andando pelo terreiro descalço, pelado, brincando com as galinhas,
que ficavam ali pastando por toda parte. Vejo também aquela nossa vida de pobreza. A pobreza era uma realidade, mas a felicidade reinava naquela família. A felicidade reinava naquela casinha simples. A felicidade fazia parte da simplicidade de meus pais e de minhas irmãs. Lembro que minha mãe e meu pai sentavam num banco feito de aroeira em frente à nossa casinha, e ali eles começavam a cantar aquelas cantigas antigas, fazia aquele dueto. Isso eu me lembro, porque isso durou vários anos, não muitos anos, mas durou. E essa história fez de mim o homem que sou hoje, um admirador do trabalhador rural, o trabalhador rural que enfrenta todas as dificuldades que eu conheço, e o trabalhador rural enfrenta essas dificuldades para que não falte alimento em todas as mesas espalhadas por toda a terra. Pena, poucas pessoas enxergam isso. O lavrador, o trabalhador da lavoura deveria ser mais amado, ter mais carinho, mas não é assim. Meus sinceros agradecimentos a você, homem do campo, a você, mulher do campo, mulher simples, mulher que trabalha sem reclamar, que ama mesmo sem ser amada, que respeita mesmo sem ser respeitada. Meu abraço a você, homem da roça. Você, mulher da roça, são os melhores do mundo e também são as melhores lembranças que tenho da minha saudosa infância. Olha, meus pais não tinham estudo, eram analfabetos, mas meus pais me ensinaram as melhores lições que eu aprendi em toda a minha vida. Com os meus pais eu aprendi a amar a Deus em primeiro lugar. Com os meus pais eu aprendi a agradecer a Deus por todas as coisas, fazer os outros felizes, fazer para os outros o que quero para mim. Eu aprendi com meus pais a servir antes de ser servido. Aprendi com os meus pais a cantar com o coração. Muitas das vezes você vê um caboclo cantando desafinado, mas você sente e vê que ele está cantando com a voz que sai lá do fundo da alma. Com essa minha vivência por esse mundo de meu Deus, com quase 70 anos vivendo por esse mundão, eu vi muitas lágrimas caírem em tapete de veludo. Eu vi muitas risadas, muitos risos numa casinha de chão batido. O homem da roça sabe viver com emoção. Aprendi com os meus pais a ter esperança, mesmo que pareça impossível. O homem do campo tem que jogar a semente na terra e contar com Deus para que Deus mande chuva na hora certa. Parece incrível, mas naquela época chovia na hora certa. Infelizmente hoje não é assim, mas naquela época chovia no tempo certo e as colheitas eram abundantes. E foi ali que eu aprendi com o meu pai, aprendi a plantar, aprendi a colher e preparar a terra, preparar o alimento. Com meu pai eu aprendi a caçar, a pescar, cuidar de um animal, aprendi a respeitar a natureza. Como meu pai me ensinou, foram poucos anos que eu vivi com meu pai, mas nesses poucos anos aprendi muita coisa. Agradeço a Deus pela vida, agradeço aos meus pais que já partiram há muitos anos pelas lições, e agradeço às minhas irmãs queridas, pelo carinho que sempre tiveram comigo e têm até o dia de hoje. Quando eu me encontro com elas, contam essa história do afogamento na água, desse livramento, eu me emociono e elas também se emocionam, até hoje contando. Então, esse foi o primeiro caso. Eu falei que eu era um escolhido, e quando eu tinha menos de 10 anos, 9 anos e 6 meses por aí, mais ou menos, o meu pai faleceu. Aí começou a minha história de luta. Ali que eu fui entender que eu era um escolhido de Deus. Quando sepultaram meu pai, a minha mãe me chamou e disse: filho, tá vendo?
A sua irmã mais velha, uma irmã já tinha casado, a outra era solteira. Fala, sua irmã mais velha, logo ela se casa. E você vai ser o chefe dessa casa, você vai cuidar dos seus irmãos. E eram 3 irmãos homens. O caçula tinha 2 meses de idade. E uma irmã também novinha. E eu era o mais velho, com 9 anos e meio. E eu tinha que trabalhar para sustentar essa família. Minha mãe não tinha como ela ir trabalhar. O trabalho tinha que ser para mim. E era difícil. Mas eu tinha essa missão que Deus me deu. E assim começou essa batalha de um homem que hoje aqui está com 70 anos de idade e viveu tantas histórias. Para mim contar tudo em um vídeo fica muito longo. Então no próximo vídeo eu vou contar um pouco mais das minhas histórias, de livramentos e da conexão que Deus tinha comigo e da conexão que eu tinha com Deus. Vou contar do meu batismo. Eu fui batizado numa igreja evangélica, na igreja Assembleia de Deus da cidade de Garça. Eu ainda não tinha 12 anos. De tanto que eu insisti com o pastor, ele me batizou, porque eu tinha que ir embora da cidade para a fazenda. Quando meu pai faleceu, a gente morava lá na cidade, porque precisamos ir para a cidade, porque meu pai, nos últimos anos, não aguentava mais trabalhar na lavoura, e fomos para a cidade. E tinha um tio meu que foi o melhor amigo do meu pai, chamado Gino Custódio. O seu Gino trouxe a família para a cidade, e ali meu pai faleceu. E depois que meu pai faleceu, eu fiquei para tomar conta da família. Comecei trabalhando de padeiro. Lembra do carrinho de pão que tinha o cavalo com sininho no pescoço, a carrocinha? Eu correndo atrás da carroça, entregando pão de casa em casa. Começava a trabalhar à 1 da manhã, com 9 anos e meio, 9 para 10 anos, a troco de pão duro, pão que sobrava do dia anterior, e eu levava para casa. Era um alimento para os meus irmãos. Tinha um leite que a prefeitura doava para as famílias carentes, e nossa família era uma família carente. Era um leite de soja, e a minha mãe fazia um caldeirão daquele leite, colocava numa bacia grande, uma bacia de alumínio, misturava aquele pão seco, e ali em volta daquela bacia todos os irmãos comiam à vontade. Tinha bastante pão, pão velho, pão amanhecido, pão de ontem, mas era um alimento abençoado, sagrado. Deus estava ali junto com a gente. No próximo vídeo eu vou contar mais dessa história. Vou falar do meu batismo, vou falar dessa mudança da cidade para a fazenda, e vou falar do dia em que a minha mãe também partiu dessa vida para outra, foi morar com Deus. O que estava difícil ficou mais difícil ainda. Mas tudo isso você vai acompanhar numa outra oportunidade. Você que ficou comigo até agora, muito obrigado. Se você acompanhou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal. É a nossa conexão cristã ligando a terra ao céu, com louvores e orações. Histórias reais, minhas histórias. Deus conectado comigo, eu conectado com Deus, mesmo sem saber. Hoje eu sei dessa conexão, mas durante esses anos que eu vivi, eu não sabia. Fui lavrador, comecei sendo padeiro, fui engraxate, fui para a fazenda ser lavrador, fui tratorista, fui motorista, fui guarda de banco, fui caminhoneiro, fui garçom, me tornei radialista, me aposentei no rádio, e hoje eu estou aqui. Nessas caminhadas tem muitas histórias para contar para você. Forte abraço e até o próximo vídeo.